Prateleiras vazias de diversidade não são um acidente de percurso. Quando a gente pensa na literatura que nos ensinaram a amar, o reflexo nas páginas é quase sempre o mesmo. Você já parou para se perguntar, nos últimos 12 meses, quantos autores negros e quantas autoras negras você realmente leu? Mais do que uma suposta predisposição do leitor. Os números provam que o mercado literário brasileiro funciona como um verdadeiro clube excludente, elitista e profundamente embranquecido. É aí que a gente precisa parar de enxergar esse resultado como algo natural. Porque quando um sistema seleciona, legitima e distribui determinadas vozes de maneira recorrente, ele também está produzindo silêncio sobre outras. E isso não é achismo não, tá? É dado científico. Tá começando o Litera Negra. Meu nome é Messias Martins e você está no rolê do povo negro na literatura. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder os próximos vídeos. E deixa também o seu joinha, porque o teu engajamento ajuda demais o YouTube a entregar esse vídeo aqui para mais pessoas. É verdade. Minha gente, uma pesquisa monumental coordenada pela professora Regina Dal Castanho, no grupo de estudos em literatura brasileira contemporânea da Universidade de Brasília, analisou centenas de romances publicados pelas grandes casas editoriais do país. Estou falando de Companhia das Letras, Record e Rocco. Isso em diferentes períodos entre as décadas de 1960 e a década de 2010. E o que é que esse raio-x revelou pra gente? Que o autor típico publicado por essas editoras é, esmagadoramente, olha só, homem branco de classe média e do eixo Rio-São Paulo. Quem poderia imaginar, não é mesmo? E quando a gente chega aos livros mais recentes da pesquisa, o número é ainda mais brutal. Entre 2005 e 2014, apenas 2,5% dos autores identificados eram não brancos. E essa invisibilidade de quem escreve molda diretamente quem é escrito. A imensa maioria das personagens é branca, de classe média e heterossexual. Quando o corpo negro finalmente ganha um espaço nessa literatura comercial tradicional, raras vezes ele tem uma humanidade ou complexidade. Vem quase sempre algemado aos velhos estereótipos da subalternidade. Os dados dessa mesma pesquisa mostram pra gente que as principais ocupações desses personagens são bandidos, empregadas domésticas, escravizados, profissionais do sexo e donas de casa. Reduzem a nossa vivência a papéis subalternos e quando decidem nos publicar, muitas vezes cobram um pedágio. Querem o corpo negro reduzido à tragédia e à miséria, como se a nossa existência fosse só dor. O campo literário, que envolve editoras, jornalistas, acadêmicos, críticos e livreiros, opera como um porteiro severo. Nesse espaço, a literatura de um homem branco de classe média costuma ser tratada como um padrão universal. Já a vivência preta é frequentemente empurrada para a gaveta do nicho ou do panfletário. Mas a gente precisa dar um nome certo a isso. Racismo editorial. Ele não é um resíduo do passado. Como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência aponta há tempos, o racismo estrutura nossa sociedade de ponta a ponta. Da violência policial nas favelas à invisibilidade nos concursos docentes e na pós-graduação. Pensa direitinho. Quantas professoras negras e quantos professores negros você teve na sua escola ou na sua graduação? O sistema editorial reflete exatamente essa mesma engrenagem. Um estudo recente publicado na revista Saúde e Sociedade por Luiz Eduardo Batista e colaboradores chama nossa atenção para uma forma de desigualdade que também atravessa a produção científica. Eu estou falando da invisibilidade de determinados temas, autores e perspectivas dentro das próprias estruturas de publicação. Ao analisar o chamado ecossistema editorial das ciências sociais e humanas em saúde coletiva, os pesquisadores mostram para a gente como a colonialidade e o racismo ajudam a produzir lacunas naquilo que é publicado, discutido e legitimado como conhecimento. E está aqui o ponto. Se até dentro da produção científica existem mecanismos que dificultam a circulação de determinadas perspectivas, não é difícil perceber que o mercado editorial também está inserido nessa mesma disputa por legitimidade. Afinal, quem decide o que merece ser publicado, resenhado, traduzido, distribuído e colocado na vitrine também participa da definição de quais vozes vão ser ouvidas. E é justamente aí que a discussão deixa de ser apenas sobre representatividade, porque a gente não está falando somente de quem aparece na capa de um livro.
Estamos falando de quem tem o direito de produzir conhecimento, de disputar interpretações sobre o Brasil e também de oferecer ferramentas para que outras pessoas compreendam a própria realidade. Não basta mais simplesmente dizer eu não sou racista. Se um editor olha para a própria lista de autores e encontra quase sempre os mesmos corpos, as mesmas trajetórias e as mesmas referências, a pergunta não deveria ser apenas eu excluí alguém? Deveria ser que critérios estou usando para decidir quem merece entrar? E talvez o mais perverso seja isso. O porteiro literário nem sempre percebe que está atuando como porteiro. Ele pode até mesmo acreditar que está aplicando critérios neutros. Mas preste atenção, critérios aparentemente neutros também podem produzir uma estrutura desigual quando são aplicados dentro de uma sociedade desigual. É muito forte essa aspa. Essa aspa é muito forte. É muito difícil de você rebater uma aspa dessa. Porque existe uma enorme diferença entre não praticar uma discriminação explícita e questionar os mecanismos que continuam produzindo desigualdades. O porteiro literário, ao não questionar a própria pauta e se acostumar a ver apenas autores brancos, exerce uma violência institucional que silencia trajetórias e empobrece a nossa própria democracia. Insistem em nos tratar como exceção. E é aí que eu chamaria isso de epistemicídio editorial. Um processo que ajuda a manter o Brasil preso a um cânone excludente. Um cânone que ignora a nossa erudição, a nossa tecnologia e também a nossa força ancestral. E por que é que essa exclusão é tão persistente? A resposta, definitivamente, não está na falta de autores negros ou autoras negras. Eles e elas existem e aos montes. A produção intelectual não é um problema. O que precisamos observar são as escolhas que acontecem no caminho. Quem é publicado, quem recebe investimento, quem é traduzido, quem ganha espaço nas livrarias, quem é resenhado pelos grandes jornais, quem entra nos programas das universidades. Nenhuma dessas decisões, isoladamente, precisa ser tomada com a intenção explícita de excluir alguém. O problema é quando escolhas semelhantes se repetem durante décadas e acabam produzindo o mesmo resultado. Um campo literário em que determinados corpos, experiências e formas de conhecimento aparecem como universais, enquanto outros precisam lutar para serem reconhecidos como literatura. E é aí que a gente precisa parar de tratar essa ausência como um mero acaso. Porque quando um sistema seleciona, legitima e distribui determinadas vozes de maneira recorrente, ele também está produzindo silêncio sobre outras. A resposta, então, não é a falta de autor, e sim uma cadeia de escolhas. Quando essas escolhas se repetem durante décadas, elas deixam de parecer acontecimentos isolados e passam a produzir uma estrutura. E uma estrutura não precisa pedir licença para excluir. Ela simplesmente cria caminhos em que alguns chegam com muito mais facilidade e outros precisam gastar uma vida inteira provando que também pertencem. Como a professora Ângela Figueiredo nos ajuda a perceber, aquilo que circula, aquilo que é traduzido e aquilo que ganha legitimidade também revela relações de poder. Aliás, eu até trago um pouquinho sobre isso naquele vídeo sobre o livro Como a Europa Subdesenvolveu a África, de Walter Rodney. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Só para vocês terem uma ideia, o livro foi publicado originalmente em 1972, mas só chegaria ao mercado editorial brasileiro em 2022 pela editora Boitempo, 50 anos depois da sua publicação original. Você entende que quando o mercado editorial insiste em um cânone que ignora a nossa erudição, ele não está apenas falhando em diversidade, mas também está nos privando das ferramentas teóricas que a nossa própria gente produziu para entender e transformar o Brasil? A questão, então, é muito maior do que decidir quem entra ou não numa lista de mais vendidos. Porque um livro não é apenas um livro. Um livro pode ser uma ferramenta para interpretar o mundo. Pode dar nome ao que a gente vive. Pode oferecer uma teoria. Pode produzir memória. Pode ensinar uma comunidade a enxergar a estrutura que a oprime. O racismo editorial não é apenas sobre livros nas estantes. É sobre sonegar ferramentas de luta. Como já nos ensinava a grande mestra Lélia Gonzalez, o racismo também opera na divisão e na legitimação dos saberes. Mas existe uma coisa que esse sistema nunca conseguiu apagar: a produção intelectual negra. A nossa história não veio do nada. Ela é uma árvore viva. Tem raízes em Teresa de Benguela e Agostinho José Pereira. Passa pela pena pioneira de Maria Firmina dos Reis,
pela força de Beatriz Nascimento, Carolina Maria de Jesus e da própria Lélia Gonzalez. E, minha gente, ela continua florescendo. A literatura brasileira só pode se tornar plenamente rica e complexa quando enxergar o mosaico real da nossa própria gente. É por isso que grandes nomes e novas vozes vêm furando a bolha e conquistando cada vez mais espaço no mercado editorial. Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, Itamar Vieira Júnior, Belpuan, Inaldete Pinheiro, Odailta Alves, Alê Santos e tantas outras vozes que estão ampliando o que a gente entende por literatura brasileira, graças a Deus. Vocês já entenderam que esses autores e autoras não são pontos isolados, né? Eles são novos galhos e frutos de uma árvore muito antiga, uma árvore ancestral que, desde que começou a florescer desse lado do Atlântico, se recusa terminantemente a deixar que outros escrevam a sua história. E as micro-redes e editoras independentes, como a Malê, mostram que existe uma sede enorme por essa autonomia. Aliás, deixa eu até mostrar para vocês um dos recebidos desse mês. A editora Malê celebrou seus 10 anos de uma trajetória com uma edição especial dedicada à nossa mestra Conceição Evaristo. A caixa ganhou ainda novas capas, assinadas pela artista Manuela Navas. São livros bastante diferentes entre si, mas que são atravessados por questões que aparecem com frequência na obra de Conceição. A memória, identidade, ancestralidade, afetos, vivência, resistência e, sobretudo, a experiência vivida por mulheres negras colocadas no centro da narrativa. Se liga só nos 3 e me diz qual você gostaria de ver primeiro aqui no Litera Negra. Aqui, em E Submissa Lágrimas de Mulheres, a gente encontra histórias de mulheres que carregam as marcas da violência e silenciamento, mas que também elaboram suas próprias formas de sobrevivência e de resistência. Já nesse outro aqui, Poemas de Recordação e Outros Movimentos, a gente mergulha na poesia de Conceição, aproximando lembrança, cotidiano e ancestralidade. É uma escrita que a memória individual também se conecta a uma experiência coletiva. E por último, mas não menos importante, a gente tem História de Leves Enganos e Parecenças. E nesse livro, a autora explora encontros, desencontros, relações familiares, desejos e identidades, construindo personagens e situações que revelam as muitas camadas da experiência humana. Agora eu quero saber de você. Qual foi o último livro de um autor negro ou de uma autora negra que ajudou você a enxergar o mundo de um jeito diferente? Se você curtiu esse mergulho, deixa o seu joinha, não esquece de se inscrever no canal para fortalecer o nosso corre e compartilha esse vídeo com uma pessoa que você gostaria que viesse ler o mundo com a gente. E se você quiser e puder nos ajudar financeiramente a continuar existindo e crescendo, as informações do Apoia-se e do Pix estão na tela e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. E meu muito obrigado de coração a todo mundo que fortalece a existência desse belo canal ao longo dessa caminhada de uma década. Umbutu e vida longa ao rolê do povo negro na literatura.